versículo 10. Antes de começar o culto, o Senhor mandou que eu ministrasse uma oração de guerra. Guerra espiritual nós estamos vivendo, todos nós aqui. Satanás, ele é o nosso grande inimigo. Aí você fala assim, mas eu não tenho inimizade com ninguém, pastor. Você não precisa ter inimizade com ninguém para Satanás levantar contra você. A Bíblia diz que por inveja entregaram a Jesus. O maior inimigo das nossas almas chama-se inveja. A inveja é contra o que você tem, aquilo que você possui. Satanás quer te roubar de Deus nesta noite. Mas diga para o irmão que está ao lado assim, maior está conosco do que estão com eles. A Bíblia diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Dá uma olhadinha para quem está ao lado assim, irmão, Jesus é maior do que o inimigo. Mas diga assim, mas muito maior. Como é que pode a criatura ser maior do que o Criador? Eu nunca vi. A criatura se rebelou contra Deus, Lúcifer, anjo de luz. E quando ele se rebela contra Deus, ele é expulso do paraíso. Ele arrasta 1/3 dos anjos com ele, que transforma em demônios. Presta atenção nisso. Mas olha para o irmão e diga assim, nós temos 2/3 de anjo ao nosso favor. Ainda que a guerra está grande, a luta contra a tua vida, o diabo quer te matar, roubar, destruir a tua vida, mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Olha para o irmão, pergunta para o irmão, você sabe que é vida abundante? Pergunta para o irmão, sabe o que é? Não é riqueza, é uma vida cheia da graça de Deus na tua vida. As palmas para o Senhor, diga glória a Deus. O ladrão não vem senão com 3 finalidades. O diabo é o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Abra comigo agora em Efésios capítulo 6, como podemos ter a vida abundante em Cristo. Como podemos ter uma vida abundante no meio da tribulação? Como podemos ter uma vida abundante se o diabo veio para nos matar, roubar e destruir as nossas vidas? Como sobressair em relação ao inimigo? Está a resposta em Efésios capítulo 6, tomando as armaduras de Deus. Se você não se armar com as armaduras de Deus, você está apto para perder a batalha. E depois a guerra. Porque o diabo lança várias batalhas contra nós, nem todas nós vencemos. Mas a guerra é nossa. As palmas para o Senhor. A guerra é nossa. Por isso que todas as vezes Jesus fala assim, tem bom ânimo. Porque a pessoa ia desanimar, ele falava, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus deu autoridade para eu e para você que aqui está, para expulsarmos demônios, para termos a vida abundante em Cristo, para termos uma vida plena no Senhor. E por que muitos não têm esta vida? Porque não conhecem essa promessa das Sagradas Escrituras. A armadura de Deus, Paulo escrevendo Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, Paulo está falando para crente, irmão. No demais, irmãos meus, vírgula, fortalecei-vos no Senhor com letra maiúscula e na força do seu poder. Duas coisas que Paulo me ensina em Efésios capítulo 6:10, irmãos meus, fortalecei-vos na presença do Senhor e no poder do Senhor. Duas coisas que nós temos que entender. Uma é a presença de Deus em nós e a outra é o poder de Deus em nós. Presta atenção nisso. Muitas pessoas podem ter o poder de Deus e serem condenadas para o inferno o resto da vida. Não significa que eu sou usado por Deus que eu sou salvo. Eu sou salvo a presença de Deus mantendo na minha vida. Nós temos que entender que poder qualquer um pode ter. Até o diabo tem poder também para fazer as coisas. É tanto que o diabo imita tudo que Deus faz. Você ora em línguas, o diabo também ora.
Você é usado em curas divinas, o diabo também imita a cura de Jesus, só que o que ele faz é para enganação, Jesus faz eterno. O inimigo imita tudo que Deus faz, irmão. Nós temos que entender isto, que como Satanás tem lutado contra as igrejas, contra as nossas vidas, contra ministérios. Quantos pastores, homens de Deus, tiveram uma visão desvirtuada do que Deus tinha para o ministério? A minha oração para Deus: Senhor, não deixa a minha mente vagar naquilo que o Senhor deu. Deus o princípio comigo, dizendo assim: a minha palavra tem que ser primazia, primeiro lugar neste lugar. A minha palavra não pode ser substituída por louvores. Louvor é muito bom, é bonitinho, é bacana, mas a Bíblia fala que Davi tocava harpa, os demônios saíam de Saul, mas a palavra de Deus é insubstituível, a palavra de Deus é completa. É a palavra de Deus que Jesus venceu Satanás na cruz e no deserto. As palmas para o Senhor, diga: a palavra de Deus é a nossa força. No demais, irmãos meus, primeiro, fortalecer na presença do Senhor e na força do seu poder. Presença e poder, tem que ter os dois. A presença de Deus, o dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, a presença do Espírito Santo entrou dentro do meu espírito. O Espírito com A maiúsculo, Espírito é maiúsculo, que é o Espírito Santo, habitou no Espírito do Rogério, é minúsculo, e ambos ficaram juntos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, o que diz a Bíblia? 1 Coríntios 6, 17, Paulo escrevendo aos Coríntios: mas os que se ajuntam com o Senhor Deus, é um mesmo Espírito, que é o meu Espírito com o Espírito Santo, se transforma em um só. O teu espírito é minúsculo, com E maiúsculo do Espírito de Deus, se transforma em um só espírito. Aí a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16, pode abrir a Bíblia comigo? Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga aleluia, bata as palmas, Senhor, nós temos a mente dele. Quando nós estamos com sintonia com o Senhor na palavra, na oração, no jejum, na consagração, na leitura da palavra e nossa obediência a Deus, aquilo que nós pensamos já está acontecendo no espiritual. A sintonia com o Senhor é tremenda. O Espírito Santo, quando passa a habitar no teu espírito, você pensa uma coisa, já é a revelação de Deus passando. Será que eu estou julgando? Não, já é o discernimento de espírito na tua vida. Irmãos, quando você está sintonizado com a presença de Deus, olha, você tem a mente de Cristo, diga aleluia. Você pensa, é Cristo revelando em você. As palmas para o Senhor, diga aleluia. A força do seu poder também temos que ser usados por Deus no poder dele. A Bíblia fala que a sombra de Pedro, onde passavam os enfermos, eram curados. A Bíblia fala que as pessoas pegavam nas vestes de Jesus, eram curadas na hora. O poder da presença dele é algo tremendo. A presença do Senhor é tão forte, porque se ela nos tocar, nenhum homem aguenta ficar em pé. A presença de Deus habitando dentro do nosso espírito, o poder dele sobre nós, aonde colocarmos as mãos, o Senhor nos usará para que os enfermos sejam curados, os oprimidos pelo diabo sejam libertos, e aonde nós colocarmos nossas mãos, Deus nos usará para a glória do seu nome. As palmas para ele. Versículo 11 mais adiante: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Vocês devem se revestir de toda a armadura que Deus tem para dar a nós, para que vocês possam estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Ei, olha, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Eu vou ser franco e honesto com você. Eu mexo com o Ministério de Libertação há 29 anos. Desde 1995, quando eu converti o Senhor começou a me usar até em sonhos proféticos e depois usar mesmo fisicamente. Satanás nunca investiu como está investindo nos dias de hoje contra nós. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35, abra para mim.
1 Coríntios 7,35, uma das maiores armas fatais do diabo para fazer ciladas comigo e com você é a distração. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Escute bem, irmãos. Se você não quiser se unir com o Senhor, eu lamento dizer a verdade para você, você vai se unir com Satanás. Não existe no mundo, o espiritual para Deus é real. No mundo espiritual existe ou bem ou mal, ou caminho certo ou caminho errado, ou céu, a eternidade ou o inferno. Para Deus não existe meio caminho, Rogério, para a pessoa seguir. Ou você segue a Deus ou o inimigo. Está onde isto? 1 João capítulo 2, versículo 15. Abra comigo, vamos todos analisar essa palavra aqui. 1 João 2,15. A Bíblia fala claramente, o Senhor está dizendo para nós, através de João, 1 João 2,15, a primeira carta de João: não ameis o mundo, sistema. Não ameis o mundo, nem o que no sistema há. Se alguém ama o sistema que é o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amar o presente século e abandonar Jesus, é Satanás que encosta em mim, não Deus. Quando eu paro de amar o sistema e amo a palavra de Deus e amo Jesus, então a presença de Deus vem sobre mim e as trevas não suportam nem o nosso olhar. Eu vou profetizar aqui uma coisa na sua vida. Você vai passar pelas ruas, o seu olhar, a unção será tão forte na tua vida que as pessoas vão manifestar nas ruas em Teóflotone. Está profetizado. Diga aleluia. Bata as palmas para o Senhor. Revestivos de toda a armadura de Deus, toda, não algumas, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todo mundo está achando que o diabo está lá no inferno, né? E está nas regiões celestiais também. A Bíblia fala que quando Daniel estava em oração, de manhã, tarde e noite no seu quarto, levantou um príncipe das trevas nas regiões celestiais. A sua oração no primeiro dia chegou no trono de Deus, ele orando nos seus 21 dias, a primeira oração de Daniel chegou no trono de Deus, mas demorou 21 dias para a resposta chegar. Não subjugue Satanás e a sua força, né? Quando eu comecei o ministério, eu brincava com Satanás, eu fazia coisas ignorantes, até o dia que o Senhor falou para mim assim: nem eu fiz isso, Senhor, perdoa-me. Eu brincava com a unção, irmãos, brincava com os demônios, a unção muito forte, brincava com os demônios. O Senhor falou comigo: nem eu fiz isso. O Senhor estava dizendo para mim assim: você vai ter queda se você continuar no estado que estás. Ei, eu dei a unção para você, não é para se exibir, mas é para usar, para que as pessoas sejam livres. Falei: Senhor, eis-me aqui, perdoa-me. E todo demônio que manifestava, em nome de Jesus, sai. Se Deus queria entregar alguma obra, entregava e tchau, vai embora. Sem conversa com Satanás. Mandar embora no nome de Jesus. Digam glória a Deus. A unção estava tão forte, irmãos, que um dia fui tentar expulsar um demônio e não consegui. Deus me provando. Estava tão forte a unção na minha vida aquele dia, eu falei: agora qualquer demônio vai manifestar aqui hoje, Senhor. Eu vou orar, vai acontecer. Eram 6 manifestações por noite. E ministrando, nada aconteceu, e o demônio começou a rir de mim e falou assim: você não me expulsa. Eu falei: Jesus, o negócio ficou estreito hoje, hein? Aí eu peguei a Bíblia, li a Bíblia e falou: pode ler o que você quiser, hoje eu não saio daqui. Peguei o azeite, ungi, taca o melado na minha cabeça que hoje eu não saio daqui. Deus dando permissão para trabalhar comigo. E orei o Salmo 91, ele ficou zombando. Eu li os Apocalipse capítulo 20, versículo 10, ele ficou zombando de mim. Falei: Senhor, e agora? E agora? Você não está bom? Não é você que expulsa?
Não é você que está achando que tudo acontece por causa de você? Está vendo aquela menina sentada? Tinha uma menina sentada assim na minha frente. Hoje já está uma moça de 20 e poucos anos. Está vendo aquela menina lá? Falei, sim, senhor, estou vendo. Claramente o senhor falou comigo. Ela expulsará o demônio. Eu falei, o que, senhor? Claramente o Espírito Santo falou a segunda vez no meu ouvido. Claramente, ela expulsará o demônio. Falei, menina, vem com o pai aqui. Ela tinha acho que 4, 5 anos. Veio com o pai. E aí, segurando o demônio, manifestando o corpo da pessoa. E a menininha, eu falei assim, menininha, coloca a mão aí. Ela colocou a mão na testa e falou, sai em nome de Jesus. O demônio foi embora na hora. A minha cara foi debaixo de 7 palmos da terra e eu quase que eu fiquei lá dentro. As palmas para o Senhor, diga glória a Deus. Não brinque com a unção. A unção é algo que Deus nos deu para defender contra Satanás. A presença de Deus e o poder de Deus em nós é coisa fundamental para nós sermos salvos. Diga aleluia. Aí ele fala no versículo de número 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, irmão, nossa luta é contra principados. Versículo de número 13, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais estar, resistir o dia mal e havendo feito tudo, ficar firmes. Olha para o irmão e diga assim, o inimigo sabe o seu fraco. Ele vai cutucar no seu fraco. Se é a bebida, vai usar a bebida para te derrubar. Se é mentira, ele vai usar mentiras para você, para você continuar na arma da mentira. E se você é o fraco, vai ser as mulheres, você pode ser casado, pode ser o que for, que ele vai colocar mulheres no teu caminho para te destruir. Se o teu fraco é as drogas, ele vai colocar a droga no seu caminho para te destruir. Se é os vícios, ele colocará os vícios na tua vida para te destruir. Sim, por isso que a nossa carne tem que lutar todos os dias contra as obras do diabo, porque a nossa carne é fraca. E para fortalecer a nossa carne, a nossa alma tem que voltar para o Espírito. Voltando para o Espírito, a carne enfraquece. Mas se voltar a sua alma para a carne, o seu espírito enfraquece. Há uma guerra. Não podemos fazer, a carne não pode fazer o desejo, o espírito não pode fazer o desejo da carne, porque se o espírito fizer, o espírito ficará fraco em você. Diga aleluia. Então, para ficar forte, temos que a nossa alma voltar para o Espírito de Deus diariamente. As palmas para o Senhor. Vamos lá. Portanto, devemos tomar todas as armaduras de Deus que Ele tem para dar a nós e ficarmos firmes. Diga para o irmão, firmes. Vai ter dia que você está desanimado, mas vem, irmão. Quantas pessoas ficam desanimadas, não vêm mais para a igreja, perdem a força de vir para a igreja, fica em casa e lá o diabo te derrota, porque sem a palavra de Deus, sem a ministração da palavra, você fica fraco. Amém, queridos? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, 24 horas nós somos atacados. Você dormindo, você está sendo atacado na mente. Eu aqui, estou sendo atacado na mente. Todos nós somos atacados por Satanás 24 horas, mas nós temos os anjos do Senhor que estão guardando e nos protegendo, como está lá em Salmos, me ajude aí. Salmo 34, versículo 7, é isso mesmo? Leia aí para mim, pastor, é isso mesmo? 34, 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. As palmas para o Senhor. Literalmente com esses dois olhos, eu e o irmão Giovanni vimos o anjo do Senhor no monte. Verdade, Giovanni? E nós choramos na presença de Deus quando vimos o anjo do Senhor. Claramente, estava eu e o Giovanni orando, e o João estava com o pastor Carlos em outra área, orando, não é isso mesmo? E aí, literalmente, quando nós olhamos para o lado, literalmente, eu vi só cobrindo os rostos assim, uma asa transparente, tampou assim e foi embora, sim ou não?
o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. Eu vi com meus próprios olhos o Senhor, a manifestação da sua glória. As palmas para Ele, literalmente. Eu vou te falar o porquê Deus fez isso comigo há anos atrás. Porque um dia eu falei no monte com o Senhor: Senhor, eu só vi capeta voando no meu quarto para lá e para cá, mas eu nunca vi anjos. Eu orava dentro do meu quarto para as pessoas e à noite passava bruxa voando na vassoura. Eu repreendia: sai! E só via demônios. Eu disse: eu não quero ver demônios, eu quero ver os teus anjos. Aí Deus deu uma experiência, eu e o Giovanni vimos um anjo. E depois na minha casa também um lençol branco claramente caiu. Eu falei assim: olha, caiu de algum vizinho um lençol, deixa eu lá olhar. Quando fui ver, não tinha lençol nenhum de vizinho. Altamente, minha avó estava doente na época e foi curada naquele dia. Aquele lençol branco caindo, era a manifestação da glória de Deus e eu não sabia o que era. Foi procurar o lençol branco aonde não tinha lugar nenhum. Foi uma visão clara e real da presença e da glória de Deus. As palmas, só 2 vezes Deus mostrou. As visões com os anjos são percepções, que são visões que não são reais, claras, mas são percepções do Espírito. É diferente. Eu vi o anjo do Senhor passando aqui agora, uma percepção no Espírito. Não literalmente vi como eu e Giovanni vimos, eu vi na minha casa, literalmente a presença do Senhor. Isto é real para nós. Olha para o irmãozinho que está lá assim, ó: irmão, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. Pode bater as palmas bem forte para ele que não vai. Não vai! Quarta-feira passada o Senhor falou que caiu uma potestade do Brasil por terra. Vocês vão ver isso acontecer no Brasil, as potestades serem envergonhadas. O Senhor falou e mostrou para mim claramente esta visão quarta-feira passada. Já está começando as muralhas a começar a ruir e a cair. Porque o nosso problema no Brasil não é físico, é espiritual. Há uma guerra entre o bem e o mal travado no Brasil, mas o bem vai prevalecer. Está profetizado! O bem vence! Aleluia! Fala para o irmão assim: irmão, use o cinto da verdade nos seus lombos. Primeira arma. Primeira situação aqui da armadura é o cinto. Cingindo o vosso lombo com a verdade, depois vestindo a couraça da justiça de Deus. Terceiro, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Quarto, tomando o escudo da fé, o qual nós podemos com o escudo apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, 24 horas Satanás joga seta contra nós. Isto é real. Tem pessoas que começam a falar que vêm para o culto, já passam mal. O diabo joga setas nas pessoas, para você ficar prostrado em casa e não vir. Faz uma experiência, você ficar prostrado um dia, você fala assim: eu não vou no culto agora. Depois que você falou que não vai no culto mais, 5, 10, 15 minutos, a dor vai embora e você está normal, mas você perdeu o culto. É dardo inflamado do maligno. Ó, uma setinha desse tamanho, vai na sua mente. Aí você tem que usar o quê? Como é que é o nome? O escudo da fé. A fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz brotar a fé no meu coração. Se você começar a não ler esta Bíblia, essa palavra, você vai perdendo a fé no seu coração. Eu tive uma fase do ministério em que eu começava a ler a Bíblia e o diabo lutava contra a minha mente, falando assim: tudo isso aqui é mentira. Eu falei assim: pode bater em retirada, Satanás, porque o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro. E ele venceu você lá em Mateus capítulo 4, que diz: está escrito. Aí rapidamente a mente volta e você começa a crer na palavra. Porque ao mesmo instante que o diabo quer roubar no seu coração a palavra de Deus para você não se salvar. Diga aleluia. E quanto mais ocupado você tiver, mais distraído estiver, Satanás ganha espaço. Todos nós. Temos que tomar muito cuidado, irmão, com a distração nos dias de hoje. A Bíblia fala que em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 em diante, que quem estiver limpo vai limpar mais, mas quem se sujar vai se sujar mais. O que representa isso?
Quanto mais eu buscar a presença de Deus, mais limpo eu fico. Quanto menos buscar a presença de Deus, mais suja a minha mente fica. Quando eu não volto a minha vida para dentro dessa palavra, Satanás ganha espaços contra mim. Aleluia. E outra coisa, vou dizer a você, tem muitas pessoas que desviaram da presença de Deus para amar o presente século. Quantos ministérios começaram humilde, Giovanni? Começaram ali buscando a Deus, louvando a Deus e pregando o evangelho verdadeiro, e batia em quem tiver que bater, a mensagem era essa, saía gente, entrava gente, não tinha problema, até que passou uns 8 anos, começou a se corromper. Ministérios grandes no Brasil, hein? Sabe por quê, irmão? Porque todo homem, ele é falho, e Deus é santo e verdadeiro. Por isso que a nossa visão não pode perder aqui de dentro. Que tem vários pastores pregando lá um negócio que não está aqui, ou está adulterando aqui, não confie nele. Ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, além deste, seja maldito. As palmas para o Senhor. Eu não quero falar do ministério de ninguém, mas já que tocou no assunto, vou falar agora. Tem ministério agora que os pastores viraram coach. Agora trabalha a mente das ovelhas para dizer para elas o seguinte: além de Deus ser honrado nos dízimos e oferta, também agora os pastores aqui têm que ser honrados financeiramente. Tire as suas primícias e dê para os líderes. Está fora da Bíblia. Todo homem que está na frente do altar fizer isso, está correndo o risco de ter uma morte súbita em cima do altar, porque é falso profeta. Tudo que foge desse livro sagrado, o homem que prega aqui em cima, fora destes preceitos bíblicos, ele está correndo o risco de ser atropelado rapidamente de fora e morrer imediatamente. Deus não se zomba. Ministérios começaram humildezinhos, olha que bênção, olha eu sigo a palavra, ninguém vai desvirtuar a minha mente. Aí chega um, começa a falar na mente dele, eu tenho que mudar mesmo para dar resultado. Aí chega até um ovelha de lá, joga uma seta em você, fala, está vendo como é que lá tem 10 mil membros, aqui não tem ninguém? Aí você fala, Senhor, será que eu estou errado? Porque eu estou pregando o evangelho verdadeiro, bata em quem bater, doa em quem doer, o que está escrito e não pode mudar. Será que eles estão certos, trabalhando a autoestima das pessoas, animando as pessoas, fazendo as pessoas ficarem sorridentes na igreja, e pulando para lá e para cá, e ouvindo mensagens bonitas, mas uma igreja suja, no pecado. Um pastor coreano pregou esses dias aí, um missionário coreano da Coreia do Sul pregou uma mensagem esses dias aí. Eu observei a mensagem dele, eu falei, esse aí é Deus purinho na boca dele. Ministérios grandes que estão brincando, principalmente ministérios grandes estão brincando, vão ter quedas grandes. Pastores que estão fazendo de ovelhas como o seu bel prazer terão consequências. Irmãos, estão usando ovelhas para fazer campanha política, irmãos. Olha, irmãos, eu sou pastor presidente do ministério aqui, eu sou apóstolo hoje, eu gostaria de votos de vocês porque eu quero ser vereador. Está usando a igreja? Um dia uma pessoa me fez uma proposta falando comigo, eu falei, irmão, eu já saí das empresas para estar aqui para Jesus, eu deixei 100 para 10, mas eu tenho 10 consciência do meu chamado. As palmas para o Senhor. E eu vá e deixe os 10 e volte para o 100, ver o que acontece comigo, se o meu chamado é só aqui. Se Deus tirar a mão, meu filho, você vai para o beleléu. Se eu tenho chamado daqui, eu desobedecer, for enfiar em política, Deus acaba com a minha vida lá fora, permite o diabo me matar. Olha quantos homens de Deus eram de Deus e desviaram para a política. Quantos?
Ah não, que nós precisamos de representantes. Precisa de coisa nenhuma, irmão. Precisa de homem e de mulher sinceros lá. Pode ser ovelhas aqui, ser lá. Mas líder que é chamado por Deus não pode largar o púlpito para servir Satanás em outros lugares. As palmas para o Senhor. Conversa fiada. Não aceito. Pastor, eu sou ovelha aqui no ministério, eu quero ser candidato. Tudo bem, vamos te apoiar, mas eu não. Quem tem a ciência do chamado, ele não se envolve nas coisas do mundo mais, irmãos. Tem gente que não sabe nem quem ele é. E nesta noite, eu estou dando uma advertência para esta casa. Não deixa Satanás desvirtuar a tua mente da palavra de Deus verdadeira, que está aqui dentro. Cuidado com a internet. Hoje tem 1 milhão de pregadores na internet, rapaz. Acha que é só eu? Tem 1 milhão lá pregando. Só que eu não vou dizer que 1 milhão que está pregando é de Deus. Você não conhece a vida deles? Conhece? Quem conhece a vida dos pregadores lá de fora? Eu não conheço, eu não posso avalizar não, irmão. Eu tenho que avalizar a minha vida, a minha consciência com Deus. Você também com o seu Deus. Fora isso aí, ninguém pode avalizar ninguém hoje. Está tudo um perigo, diga aleluia. Sim ou não? Conhecer o profeta pelos seus frutos. Não tem fruto? Pula fora. É ou não é? Conhecer o profeta pelos seus frutos. Amém, queridos? E tem uma coisa, fique tranquilo, porque se for para me desviar da presença de Deus, que Deus me leve logo para a eternidade. A minha oração é só essa. Irmão, eu prefiro ir embora salvo por Jesus do que fazer vergonha no nome do Evangelho e fazer as ovelhas passarem para constrangimentos. Eu já orei a Deus dessa maneira. Se for para me desviar lá no futuro, se eu enxergar que eu vou começar a escandalizar o seu nome, Senhor, então me leva logo para a glória, que eu quero ir salvo. Diga aleluia. Do que ficar aqui e servir pedra de tropeço para os outros, nem eu entrar no céu, nem deixar você entrar. Isso é grave, hein? Diga glória a Deus. Então ore pela minha vida, amém, queridos? Vamos orar? Quantos querem orar? A Bíblia fala então, para encerrar, também tomai o capacete da salvação, é onde protege a mente. O capacete protege a mente com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? É orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esses santos aqui não é imagem de escultura não, santos somos os homens e mulheres de Deus. Diga glória a Deus. Por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Diga aleluia. Vamos colocar de pé?